Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de toda semana, Encontro e História. Sabe que eu estou aqui com uma pessoa tão especial e que me conhece desde quando eu era um toquinho, né, Elô? Um toquinho. Heloísa Mesquita é uma grande amiga, né, Elô? Isso, há muitos anos nos conhecemos, né? Toda a família. É um prazer estar aqui hoje com você, né? Sabendo que você cresceu. Cresceu não só em estatura, mas, né? Se tornou uma linda mulher em todos os sentidos, Glória. É isso aí. Que delícia. Elô, quero te apresentar direito, né? Então, a Heloísa, gente, ela é proprietária da famosa casa de chás e chocolataria. Isso. Heloísa Mesquita, que fica na Avenida Higienópolis. Isso. Número? 449. 449. Ao lado da... Ali entre a Piauí e a Pará, né? E do lado da famoso Pastel Mel? Tá Isso, do lado da ali Pastel do lado, Mel, né? Vila Fontana, né? Isso, gente, vamos lá conhecer cada coisa linda, é uma que delícia. Loja linda, maravilhosa. É uma delícia, mesmo porque nós atendemos ali no sábado e domingo também, né? Tá abrindo no domingo? Sempre, né? A gente abre no domingo. Não sabia. Sempre, aos sábados e domingos, né? É um momento gostoso em que você pode estar ali com a tua família, sim, né? Com os amigos, tem o melhor chocolate do mundo. Eu vi uma propaganda que tá tendo café da manhã. Isso. Que chique, Lô. Café da manhã, o café da tarde, chocolate e os presentes são maravilhosos, né? No meu aniversário, né? Eu vou falar pro Gerson, então. Isso. A gente vai lá. Combinado. Tomar café da manhã. A gente gosta de fazer essas coisas. No dia do aniversário de alguém, assim. É importante. Fazer uma coisa diferenciada, né? É muito importante. E lá também, além, né, de ser uma casa de chás, uma chocolataria, tem muitos mimos para você dar de presente. Isso, muitos presentes. Cestas de todos os tamanhos, caixas de chocolates e trufas de todos os tamanhos e coisas lindas, né? Sim. Ângela, coisas diferentes. Um espetáculo, vale a pena, né? Isso. E é um ambiente, gente, por favor, vão lá conhecer, em que cabe umas 60 pessoas. Cabe. Inclusive, nós vamos ter um chá, né? Semana que vem, o chá da Dunep vai ser lá para 60 vamos pessoas. Aproveitar e convidar o pessoal. As mulheres, é um chá de mulheres que vai ter. Um chá de mulheres. Um chá de mulheres vai ser... Quinta-feira da semana que vem. Na próxima semana, isso, no dia 17 de fevereiro. Ele vai ser às 18h30, né? Vai ser um café colonial, onde nós sempre levamos também grandes testemunhos para estar relatando aquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Como era a sua vida antes de Cristo, como você conheceu Jesus Cristo, como a sua vida depois. Então, unimos o útil ao agradável. Vai ser muito gostoso, muito especial. Que chique, você é convidado, então. Isso. Entre em contato com a gente, né, Elô? Com a chocolataria, com pode você. Pode ligar na chocolataria, né? Pode mandar um direct pra gente, contato no Instagram, o nosso Instagram. Isso. É assim, e são poucos lugares, né? São somente 60 lugares. Então, se você realmente quiser ir a esse chá ali especial, com um grande testemunho, vai lá, espero você, faça sua reserva rapidinho. É verdade. E garanta seu lugar. Isso. Vamos falar o seu Insta? Isso é chocolataria. Chocolataria Heloísa. Isso, Heloísa Mesquita. E o meu é Elisângela Garcia Oficial. Então, você pode adquirir os convites comigo ou com a Elô, né? Hoje em dia entra na internet, no Google, no Instagram, já está o endereço, já está o telefone. Hoje não tem mais, né? É verdade. Hoje é mais fácil. Bem mais fácil. Que legal. Muito obrigada, Elô, por estar aqui, atender o nosso convite. Eu aqui agradeço, é um privilégio, é uma alegria, né? Poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? E sempre quando Ele faz especial. Amém. E sempre alguém que a gente convida, eu gosto de tirar um tempinho, pensar, orar pela pessoa e pedir para Deus, seja um versículo, seja uma palavrinha. E você, Elô, vinha a palavra cicatrizes. E aí, refletindo sobre, né, essa palavra, a gente pode ver que existem as nossas cicatrizes no corpo, mas existem as nossas cicatrizes da alma, né? No corpo, dependendo da profundidade do corte,
né? Essa cicatriz, ela vai cicatrizar em 6 dias, mas dependendo da profundidade, demora 6 meses. Uma cesárea, por exemplo, uns 3 anos, né? Você não pode ter filhos ali durante 2, 3 anos. Então, isso depende muito. Agora, Deus ministrou no meu coração que as nossas cicatrizes emocionais dependem muito da cura delas, é de nós mesmos. Não é? Sim. Nós queremos buscar ser curado, né? a cura, né? Porque tem gente que parece que gosta de ficar ali, né? Relembrando, às vezes se machuca de novo e sangra de novo, mas a gente precisa aprender, né? Como curar essa cicatriz. Eu imagino que na história da Elo a gente vai descobrir, né? E na palavra eu encontrei um texto em 2 Samuel no capítulo 13, Elo, vai contar a história de Tamar e Aminon. Tamar era meia-irmã de Aminon. Eles eram filhos do rei Davi. E o meio-irmão dela se apaixona por ela loucamente. E ele não sei se ele tenta seduzir ela, ele vê que não tem saída porque ela é irmã dele, mas ele bola um plano. E ele arma uma cilada para ela, na verdade. E ele acaba ali cometendo um ato, né? Ele força ela a ficar com ele. E ali, imagina, ela foi machucada de todas as formas. Imagina as feridas emocionais que essa mulher não teve. Porque depois, diz a palavra lá, você pode conferir essa história em 2 Samuel, no capítulo 13, em que Aminon, depois que ele fez o que quis com ela, ele despreza, ele sente nojo dela. Então é muito forte essa história, muito forte. E eu sei que vai aprender que, por mais que as cicatrizes sejam profundas, dolorosas, existe um Deus que tem remédio para curar toda e qualquer ferida. Sim, com certeza. Jesus é o remédio que pode curar toda dor, toda ferida, né? Sim. Elo, vamos começar então a contar a sua história? Sim. Mas eu gostaria de saber, assim, primeiramente, como tudo começou no quesito chocolate. Como que iniciou a sua paixão por chocolate? Na verdade, eu sou filha de português e a culinária portuguesa ela é muito rica, né? E minha mãe sempre foi muito de gostar de tudo quanto é guloseimas e mesa posta, sempre foi isso muito em casa. E eu era apaixonada por chocolate, sempre fui, né? E quando eu comecei... Quem não é, né? Quem não é. Alguém, né? E quando eu comecei, eu conheci as trufas. As trufas eram um bombom muito fino, requintado, que não tinha nem em Londrina, não conhecia. E eu participei de uma inauguração de uma trufeteria em São Paulo. E ali eu fiquei curiosa, achei uma delícia aquilo, e ali eu comecei a confeccionar minha própria trufa, né? Apanhei muito, né, para aprender, porque não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Nem internet. Aciona, o YouTube, nada, né? Aprende isso, rapidinho. Não existia nada disso, né? Então eu gastei muito chocolate, né? Foi muito chocolate para o lixo, né? Até aprender tudo isso. E o interessante é que uma coisa que eu sempre tive comigo foi sempre orar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma encomenda tão grande, que não estava dando certo, em plena Páscoa. Aí eu fui a Deus e orei mesmo, clamei a Deus para que Ele realmente tomasse a direção. Dali para frente, foi tudo bênçãos. Quando nós dependemos de Deus em tudo, né? Nas nossas pequenas experiências, nas nossas grandes experiências, é fundamental colocarmos tudo na presença de Deus, né? Confiar nele, que realmente ele tudo faz. Né? E eu lembro que dali para frente foi um sucesso. E uma coisa muito interessante, que cada passo de crescimento, Deus ia sempre me orientando em sonhos, porque eu sempre dependi dele para realizar todas as coisas. Né? Eu lembro que eu comecei com as trufas
tradicionais. E minha primeira trufa de sabor, que era a trufa de menta, nunca me esqueço, Deus me deu em sonhos, né? E hoje, e lá na chocolataria hoje, eu tenho uma torta chamada torta Rubi. Interessante que ela é uma torta de frutas vermelhas. Outro dia uma cliente chegou para mim e falou: Elô, eu não encontro essa sua receita na internet. Eu falei: não vai encontrar, porque ela é literalmente divina, né? Que lindo. E o Senhor me deu esse sonho desta torta e hoje é uma torta que eu mais vendo. Eu quero comer quinta-feira, hein? Ela é uma torta muito gostosa, gente. vai. Ai, ela é uma torta de chocolate com frutas vermelhas, né? Uau. E o Senhor me deu em sonho essa torta. Na verdade, Ele me deu em formato de bombom. Quando eu abri aquele bombom, ele era tão vermelho, tão vermelho, tão vermelho, que depois de muitos testes, mais de 20 testes, eu consegui chegar naquilo que eu tinha visto e sentido no sonho, né? Uau. Só que ele era tão lindo que depois eu transformei aquele bombom em uma torta e dei o nome dela. Ai, torta que Rubi. lindo, gente. Tem unção nessa torta, hein? Tem unção. Ela é deliciosa. Que lindo. Né? E depois Deus me deu como fazer as embalagens, né? De qual o perfil das minhas embalagens, né? Uau. Eu sempre sonhando. E o Senhor é fiel. E quando isso foi eu sempre atendi Londrina inteira ainda antes de ter a loja, né? E sim, então você começou com as trufas. Comecei em casa. Em casa. Depois que orei muito a Deus. Começou a crescer. Orei muito a Deus, o medo de abrir uma loja, né? Mas fui na fé e na confiança do Senhor. E você vendia no início para quem? Para os amigos. Amigo indicando para amigos para mim. Quando eu vi, eu estava vendendo para Londrina inteira. Né? E hoje eu tenho a loja e é uma benção, né? Trabalhamos muito, é verdade. Mas não tem sucesso sem trabalho. Sim, é verdade. Sim. Deus tem sido fiel. Sim, sensacional. O que Deus fez, né? E o que se transformou a chocolataria Luiz Mesquita, né? E tem franquia, não tem não? Nós tínhamos uma loja em Maringá, né? Mas ali minha filha que cuidava, acabamos... entendi. Ela acabou... Indo para outro ramo. Isso. Entendi. Estamos só em Londrina. Entendi. Que lindo, Elô. Elô, conta pra gente como que foi a sua vida antes e depois de conhecer Jesus. Teve uma mudança? Isso. A diferença é grande, né, Elisângela? Nós que conhecemos, né? A diferença é da água pro vinho, né? Porque eu ainda tinha um sonho de me casar muito cedo. E me casei muito cedo. Eu tinha um sonho de ter um casal de filhos. E tive esse casal de filhos, né? Que era o meu sonho de ter. Mas mesmo com um sonho de ter um bom trabalho, meu marido bem empregado, né? Muito bem financeiramente, mas precisávamos ser uma casa própria, uma casa bonita e todos os sonhos eram realizados. Buscávamos por esses sonhos e eram realizados. E tínhamos muitos amigos, né? Tinha uma vida bem ativa socialmente. Vida muito ativa socialmente. Tinha tudo o que um casal, né, gostaria de ter, né? Uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, os filhos lindos. Gente, dá uma pausa. E são lindos, pensa. São. Gente, a menina é a cara da Elô. É o Xerox da Elô, é linda. E o menino é o Xerox do pastor Paulo, né? Isso. O marido da Elô é pastor também, da igreja... Comunidade Cristã Betuel. Cristã Betuel, verdade. E aí, Elisângela, com essa vida tão tranquila, nós tínhamos uma vida muito ativa socialmente, muito carnaval, muito barzinho, tal. E muitos amigos. Eram festeiros, hein? Foi muito festeira, arroz de festa, né? E o interessante é que, com tudo isso, no meio de tudo isso, eu comecei a sentir um vazio muito grande no meu coração, né? Uma tristeza, assim, que não tinha um motivo para estar triste, não tinha motivo para estar preocupada, não existia. Mas aí eu achava que aquilo era apenas
um sentimento passageiro, que no próximo, que logo ia passar, mas não, né? Vinha o próximo carnaval, vinha a próxima festa, quando eu via, eu estava novamente angustiada, novamente triste, novamente, e foi aonde que chegou uma época que eu já não estava aguentando mais, né? Eu mesma falava assim, não, eu não posso continuar assim, né? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Aí eu me preocupava com tudo, me preocupava com o mundo, me preocupava com a violência externa, me preocupava com a educação das crianças nesse mundo difícil, e isso tudo me trazia uma tristeza, uma preocupação muito grande, e as festas não supriam, né? As festas, os amigos, não tirava aquela tristeza, aquela angústia, aquela preocupação, por mais, aí que mais reuniões fazíamos com os amigos, mais clube, mais festa, e realmente nada disso preenchia aquele vazio. Até que um dia eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já tinha ouvido falar do amor de Deus, eu já tinha ouvido falar que esse Deus era grande, que esse Deus era tremendo, que esse Deus é criador dos céus e da terra, de tudo que nele há, que esse Deus é um Deus de amor. Nós ouvimos sempre isso, né? Minha mãe sempre falava que esse Deus era muito grande e ele era um Deus de amor. E eu, então, foi um dia que eu tranquei a porta do meu quarto e comecei a conversar com esse Deus, só que eu não sabia se esse Deus realmente existia. E foi onde que eu comecei ali a conversar e abrir meu coração, abrir minha alma, ter uma conversa muito franca, muito sincera, e colocar para ele tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu estava vivendo. E o interessante é que eu comecei a conversar com ele dizendo assim: Deus, se o Senhor existe, eu quero primeiro te pedir perdão, porque eu estou aqui para dizer que eu sou uma pessoa muito triste, mas que eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho tudo para ser feliz e eu não entendo porque eu estou aqui, né? Eu não entendo porque eu vim buscar, então eu já quero de início te pedir perdão, porque eu sou feliz. Uau. Mas existe uma tristeza tão profunda dentro do meu coração que me tira a paz, me tira a alegria de viver. Se o Senhor existe, arranca, tira essa tristeza de dentro de mim. E numa conversa, eu lembro que foi uma conversa muito franca, muito aberta, de um Deus que realmente pudesse me ouvir e fazer alguma coisa, fazer um milagre na minha vida, né? E foi quando eu dizia que ele era para mudar minha vida, que eu não queria mais viver desse jeito. Foi quando que um casal de amigos, né, nos convidou para ir num jantar. Interessante que foi um jantar da Donep, nessa associação que nós vamos fazer esse chá semana que vem ali na chocolataria. E nesse jantar existia, naquela noite, quem falou foi um médico, e ali ele relatou a sua vida, como era a vida dele antes de Jesus Cristo, o que aconteceu, o que levou ele a crer em Jesus Cristo e como era a vida dele agora. E no final ele disse: olha, se você está aqui hoje e se você está procurando a paz que o mundo não dá, eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos traz a paz, é Ele que nos traz o refrigério. Se você quer ter essa paz que o mundo não te dá, eu te convido. Parecia que ele sabia o que você estava passando. Nossa, falei, nossa, está lendo a minha vida, né? Eu te convido a receber esse Jesus como Salvador. E foi ali naquela noite que, com toda a força do meu coração, com toda a força da minha alma, com todas as forças que pudessem existir dentro da minha vida, eu disse: não, eu preciso
de Jesus Cristo. Eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Deus poderoso, porque eu não suporto, nem eu, Elisângela, me aguentava. Né? Sabe assim? Nem eu, porque era uma angústia, era uma tristeza, que você não sabe de onde vem. Eu já tive, eu sei o que você está falando. Interessante Exatamente. que depois que você conhece a Jesus Cristo, conhece esse Deus, que você entende, né, o plano espiritual, que realmente você vai saber. Aí eu sabia o que estava acontecendo comigo. Hoje eu sei que era justamente a ausência de Deus nas nossas vidas, a ausência do Espírito Santo, era a ausência do amor de Cristo, que ele diz assim: se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, né? Lança, né? A Bíblia diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque é ele que tem cuidado de vós, né? Eu disse, então eu quero esse Jesus para aliviar a minha angústia, a minha preocupação. E foi onde ali eu comecei uma grande caminhada com esse Deus, né? Que lindo. E nesse dia, você e o pastor Paulo entregou a vida para Jesus. Isso. Ele também foi tocado da mesma forma que você foi? Da mesma forma, porque eu já compartilhava com ele a mesma angústia, né? Eu compartilhava e ele recebeu nós nos dávamos muito bem, né? Então não tinha por que ele não me acompanhar. Que né? lindo, sim. Então ele também me acompanhou e fomos para Cristo. E nessa nova caminhada, eu comecei a ver que realmente Deus existia, que realmente... E interessante que depois desse jantar eu comecei a relembrar tudo aquilo que Deus tinha me falado naquele dia, né, daquela conversa. E um dia eu lembro que eu estava em casa estava na cozinha arrumando alguma coisa, e eu comecei a pensar, relembrar tudo aquilo que Deus, a nossa conversa. E quando de repente, hoje eu entendo que era a voz do Espírito Santo. Hoje eu entendo que era Deus falando comigo da maneira que eu pudesse entender. Então, naquele momento, eu lembro que eu estava na cozinha fazendo alguma coisa e, de repente, a minha mente se abriu, o meu coração se abriu, meus olhos espirituais começaram a enxergar e ouvir aquilo que Deus começou a me falar. E, naquele momento, era como se alguém mesmo estivesse ao meu lado e falando, sabe? E naquele momento, uma voz muito doce, muito tranquila, entrou na minha mente, no meu coração e me disse: se você quiser ter essa paz, a paz que o mundo não dá, entrega a sua vida a mim, confie em mim, porque eu não estou mais morto naquela cruz. Eu não estou pregado naquela cruz, mas eu estou do seu lado. Por isso, entrega a sua vida a mim, confie em mim, e você verás, né, o que eu posso fazer por você. Eu lembro que foi tão claro, foi tão evidente, foi tão forte, e naquele momento eu criei com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, que realmente Jesus Cristo estava vivo e que agora ele podia me ouvir. Elisângela, eu tive a sensação de ser a mulher mais feliz do mundo. Eu dizia assim: mas espera aí, então agora eu não tenho mais problemas. Agora, não é que eu não teria mais problemas, eu entendi com clareza que tudo que pudesse vir sobre a minha vida, eu poderia entregar para alguém agora poderoso. Eu poderia entregar agora para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu poderia entregar para alguém que estava vivo e que era poderoso e que estava intercedendo por mim. Ele me fez entender tudo isso. Que lindo. Então foi nessa caminhada que a primeira pessoa que eu entreguei foi a vida do meu pai. Uau. Porque meu pai, ele era um português que amava um vinho. E com isso ele se tornou um alcoólatra, trazendo muitos problemas para a nossa família. Então foi onde a primeira pessoa que Jesus disse assim um dia: entrega tudo a mim, confie em mim que eu farei. A primeira pessoa foi a vida do meu pai. Eu entreguei. A segunda pessoa foi a vida da minha mãe, que era uma pessoa muito temerosa.
uma mulher muito sábia, mas muito temerosa. E eu entreguei agora a vida dos meus filhos, que eu tinha tantos medos, né, por este mundo tão difícil de viver. E foi aonde que... E ali, o meu pai, no passo a passo da minha vida, eu entregava a vida do meu pai sempre no altar do Senhor. Não foi fácil, mas orei por ele durante 14 anos. Mas ele se rendeu ao Senhor. Ele largou o alcoolismo, entregou a vida dele para o Senhor. Confiou plenamente nesse Deus. E eu pude ver a alegria, eu pude ver um homem regenerado, eu pude ver um homem sarado pelo poder de Deus. Que lindo. Porque nós sofremos muito, né, quando nós éramos crianças. E minha mãe até me conta que quando ela estava grávida de mim, ele me rejeitou. Ele queria que fosse feito um aborto. Né? Lutou para que a minha vida fosse tirada. E o dia que minha mãe contou isso, Elisângela, eu já amava meu pai. Eu passei a amá-lo muito mais. Que lindo. Muito, muito mais. Que lindo. Eu falei, que pena que eu não estava lá para ajudá-lo. Naquele momento, né? Sim. Porque eu pude ajudá-lo, né? Sim. Quando eu conhecia Jesus. Sim. Ele não conhecia. Sim. Eu não tinha por que julgá-lo. Por que condená-lo ou julgar? Jamais, né? E quantas pessoas hoje, Elisângela, estão nessa mesma posição? Sim. Que erram porque não conhecem a Deus. Sim. Porque não conhecem a verdade. Verdade. E eu e meu pai. E nós temos que amar, nós temos que perdoar. Sim. E ter paciência. Sim. E continuar entregando. Olha, você orou 14 Sim. anos. Talvez alguma esposa tenha um marido alcoólatra. Sim. Não desiste, não. Não podemos desistir. E quando eu achava que meu pai estava sarado, passava 2, 3 anos bons, eu falei, não, agora ele está curado. Quando eu vi, ele tinha uma recaída. E foi de recaída em recaída, mas foi de vitória em vitória. Amém. Que meu pai foi totalmente livre. Né? É um processo, né? É um processo. Né? E eu e meu pai nos tornamos os melhores amigos. Uau, né? Dos 4 que filhos que ele lindo. tinha. Eu era a melhor amiga dele, ele era meu melhor amigo. E eu pude, com alegria, ver a restauração na vida do meu pai. Né? Então, justamente por isso, quando eu fiquei sabendo, eu falei, em que situação que estava esse homem? Em que situação, ao ponto de um pai desejar retirar a própria filha. Sim. Ele não tinha culpa, né, Elisângela? Ele Sim, estava cego, né? Era cego, Sim. né? Um homem que dependia da bebida, né, muitas Sim. vezes. O mas amor de Cristo ainda não tinha sido revelado no coração dele. Não, e né? quando eu fiquei sabendo disso, Deus já tinha transformado a minha vida, Que né? lindo. Então, eu Glória amei a Deus. muito mais. E eu Sim. nunca deixei ele saber que eu sabia. Sim, que bom, né? Né? Então, eu simplesmente amei. Foi Sim. tão bom, né? Que lindo. E então são essas coisas lindas que Deus muda transforma a nossa vida, né? Sim. E o meu filho Rafael, ele é interessante que ele também eduquei os meninos, né? Tanto o Rafael como a Bárbara nos caminhos do Senhor, né? E ensinei eles a orar por todas as coisas, tudo colocar na presença do Senhor, né? Eu lembro que quando o Rafael foi fazer vestibular, nós fizemos uma campanha para ele passar, porque ele tinha apenas 17 anos e ele estava cursando, prestou, né, para engenharia elétrica e eletrônica e ali na UEL. E aí nós ali fizemos uma campanha, né, de oração. Sim. Ensinamos ele. E para nossa alegria o Rafael passou engenharia elétrica, né, e sempre foi galgando degraus dentro da profissão. Né? Eu, sempre debaixo de oração. Sim. Hoje ele é um menino bem sucedido. A Bárbara se formou também em direito. Que né? legal. Então sempre
colocando no altar do Senhor, né? Sim, sim. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né, Elô? Meu Tudo. Deus. E realmente a gente se preocupa com os nossos filhos, né? Mas quando a gente tem esse descanso no Senhor, né? A gente tem a quem recorrer e entregar e saber que Deus é poderoso para guardar, para livrar, tudo e nós também temos que para colocar. dar direção, né? A Ana Beatriz, a minha filha, ela está no 3º ano do ensino médio e a gente tem orado, né? Ela tem alguns sonhos e alguns planos. Eu falo, filha, vamos colocar tudo na presença do Senhor, né? Isso. Porque Ele Faz sabe, a diferença. Ele sabe o que é melhor. Total. E se for a Salmo vontade 37, né? Entrega o teu caminho a mim, confia em mim, tudo eu farei, né? Sim. Então tudo nós temos que colocar no altar. Sim. Elô, e na sua trajetória, eu sei que você tem também assim, um testemunho forte em relação a um câncer que você teve. Isso. Né? Para mim foi Seria importante você relatar também como foi a cura, né? Como Deus fez, né? Sempre confiei no Senhor, sempre, em todas as coisas. Desde a febre, quando a Bárbara era pequenininha, teve uma febre e Deus curou milagrosamente aos nossos olhos, sem dar antifebril para ela, né? Então, sempre tive muita confiança no Senhor em todas as coisas. E um dia... E sempre entregando aos caminhos ao Senhor, sempre entregando tudo entregando ao Senhor. E um dia... Eu já estava com a loja, estava tudo, né, caminhando, tudo dentro do normal, né? E um dia nós estávamos numa reunião de oração e uma amiga do lado, uma mulher de muita oração, e antes de terminar a oração, ela olhou para mim e falou assim: Heloíse, Deus me manda agora nós pararmos por um momento e orar pela sua vida, né? E eu levei um susto, né? Orar. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, Deus toca no meu coração para eu orar pela tua vida, pela tua saúde. E aquilo eu fiquei muito preocupada e perguntei para ela, o que foi que você viu? Ela falou, não, Deus só me toca para orar muito pela sua vida e pela sua saúde. E ali eu fui fazer os exames, né? Fui fazer os exames, não sabia, eu não tinha nada. Exame de rotina? Fui fazer os exames de rotina, porque eu não tinha nada. E naquele momento como eu houve essa preocupação, eu fui fazer, passei por vários médicos, e quando eu cheguei na ginecologista, né, no exame de mama, ela falou assim, Elô, agora eu quero a mamografia. E na mamografia acusou, e depois até chegar a biópsia final, e para minha surpresa acusou um câncer de mama, né, na mama esquerda. E ali o meu chão caiu, né, naquele momento em que eu pedi para o Paulo ir comigo, meu marido, e porque nós tínhamos acompanhado 2 parentes, né, que tinha recentemente falecido de câncer. Então, naquele momento foi muito difícil para mim. Eu falei, meu Deus, eu não quero passar por isso, porque os 2 foram morrendo, né? O câncer, ele é muito ingrato, né? A pessoa vai ali sofrendo muito, e muitos vão até a óbito. E nós tínhamos acompanhado esse casal de perto, e eu falei, não, eu não quero isso, né? E a hora que eu saí daquele consultório em que a doutora falou que eu estava com câncer, que teria que tirar as 2 mamas, que eu teria que, né, ou tirar o músculo, depois fazer uma reconstrução, tirando o músculo das costas, passando para frente, ou tirando a gordura do abdômen, passando. Gente, eu levei um susto tão grande que eu falei assim, não, o que é isso, né? Foi a hora que eu saí daquele consultório, eu lembrei do que o Senhor Jesus um dia falou: entrega tudo a mim, confie em mim, tudo que você tiver, tudo que vier até você, entrega a mim, porque eu estou vivo, eu não estou morto naquela cruz, mas eu vivo, né? E quando eu saí daquele consultório, eu lembro que eu peguei todos aqueles exames e fui para a primeira sala de oração mais próxima dali. E eu lembro que eu abri todos aqueles exames e eu falei assim, e orei, e meu marido foi comigo, e eu orei, e eu falei assim, Senhor, uma coisa eu te peço, se eu tiver que viver,
que eu viva, mas se chegou a minha hora, se eu tiver que morrer, eu não quero sofrer, eu quero morrer rápido, né? Porque o câncer de mama não é brincadeira, né? Tanto é que por isso que existe essa campanha tão grande do Outubro Rosa, né? É a doença feminina que mais mata no mundo, que mais mata as mulheres. Sim. Em primeiro lugar é o câncer de mama, né? E nós sabemos o quanto que ele se alastra rapidamente. E eu saí dali, eu orei e pedi para que Deus dirigisse todas as coisas. Aí logo já troquei, eu acho que tudo foi por isso que você tem que colocar tudo diante do altar, não confiar em ninguém, sabe? Mas colocar diante do altar, seja o problema que for, do tamanho que for, se for um problema pequeno, se for um alcoolismo, se for um câncer, se for um casamento, seja o que for, confia totalmente nele, porque ele é poderoso, ele é grande para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Então, nesse momento, eu confiei, eu não tinha outra saída, ou eu confiava em Deus, ou eu confiava em Deus, nesse Deus poderoso. Eu não tinha. Falei, Deus, cuida de mim. E foi aonde que ali foi tudo direção de Deus, pude trocar de médico. E diante todos os exames, ele falou assim, Heloíse, eu quero te dar uma boa notícia. Primeiro eu quero dizer que esse câncer, ele está localizado, né? Eu estou resumindo mesmo, né? Localizado. Mas o interessante é que quando eu saí daquele consultório, com o exame positivo, eu liguei para uma amiga que ela é uma mulher de muita oração. Ela é uma querida que mora no Rio de Janeiro e eu não encontrei ela naquele momento. Deixei recado para a secretária por ela ser uma mulher de oração. Eu falei assim para a secretária, olha, fala para ela me retornar. Porque o que acontece com essa minha amiga? Ela tinha tido ela estava diagnosticada com ela teria que retirar o fígado dela, né? Sim. E ela foi totalmente curada. Ela já estava condenada totalmente para a morte. E foi onde ela buscou a Deus. E Deus falou a mesma coisa para ela. Ou você vai confiar em mim, ou você vai confiar no que o médico está falando. Confie em mim. E ela entregou a vida dela e ela foi totalmente curada. Então eu procurava somente as pessoas que pudessem realmente me ajudar, que realmente pudessem me ajudar em oração. Não adiantava eu ficar falando para o mundo inteiro da minha enfermidade, da minha angústia. Não. Mas ela não estava e eu adiantei para a secretária. No outro dia, essa minha amiga, a Rosane, me ligou. Ela falou assim, Elô, a hora que eu fui pegar o telefone para retornar para você, o Espírito Santo de Deus, aquela mesma voz que falou comigo, sabe, que falou assim, entrega a sua vida a mim. Esse mesmo Espírito falou com ela, falou assim, olha, disse para ela que ela precisa perdoar. Uau! E o interessante é que a hora que ela falou aquilo, eu falei assim, eu já sei quem eu preciso perdoar. E interessante que no outro dia entrou uma outra amiga na loja, uma mulher de muita oração. Que bom ter amigas. É verdade. Que bom ter amigas de oração, viu? Que bom se juntar essas mulheres de fé. É verdade. Né? Como é bom. Delícia. Né? Se juntar como é bom ter essas queridas do nosso lado, né? Como é importante nós estarmos unidas. É bíblico, né? Que nós devemos orar uns pelos outros, que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E essa querida entrou na loja, até para conhecer a loja. Quando eu vi aquilo, eu falei, você não veio para conhecer, você veio para orar por mim, porque eu estou com um diagnóstico assim, assim, assim. Entramos para a sala e ela foi orar por mim, ela falou, Heloíse, Deus te manda perdoar, pede para você perdoar. Elisângela, é assim, e tinha uma pessoa na minha família que eu precisava perdoar. Entendi. Que tinha me magoado profundamente, que eu carregava aquela mágoa em silêncio.
Nem essa pessoa mesmo sabia que eu tinha mágoa dela. Entendi. E era uma mágoa que um ressentimento muito forte. Entendi. Né? E que aquilo me incomodava. Só que eu não falava para ninguém. Então, às vezes, esse é o nosso mal, né? Às vezes. Sim. Essa raiz de amargura. Né? Era uma mágoa que eu tinha no meu coração, muito forte, que eu não conseguia perdoar. Deixa até o nosso físico abatido. Tóxico, né? Tóxico. E aí se transforma em doença. Exato. Justamente essa falta de perdão, essa amargura no meu coração, na minha vida, se transformou num câncer. Porque daí isso tem que extrapolar, ele tem que sair do teu, de alguma forma. Entendi. Né? Onde a falta de perdão leva à enfermidade. Sim. E o meu veio através de um câncer. Entendi. Foi por isso que olha que Deus mais lindo, olha que Deus, gente, eu acho Deus tão tremendo. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele cuida literalmente de tudo. Em primeiro lugar, Deus, através dessa minha falta de perdão, que eu mesmo né, deixei acumular no meu coração, se transformou numa enfermidade. E Deus estava assistindo aquilo, usou aquele dia, aquela amiga na oração, dizendo, ore por ela, que ela vai precisar. A oração precisava subir. Você viu como é importante a oração? Por mais que Deus saiba, por mais que a oração é necessária subir. Por isso que Deus diz que nós devemos orar o tempo todo sem cessar. Sim. E orar uns pelos outros. Sim. Orar, colocar a nossa vida no altar. E precisou daquela amiga orar por mim naquele dia para que Deus pudesse agir. Sim. E foi aonde que Deus revelou depois para aquela outra amiga. Primeiro, Ele revelou, você está com uma enfermidade. Depois do diagnóstico, existe um câncer. Sim, agora para a cura, minha filha, você precisa perdoar. O motivo da sua enfermidade é a falta de perdão. Olha que coisa linda. Olha como Deus cuidou. Sim. Se não fosse Deus, se não fosse eu entregar a minha vida aquele dia para Ele, como eu estaria? Sim. Mas o interessante de tudo, Elisângela, é que eu, amando esse Deus, sabendo esse Deus, conhecendo os princípios desse Deus, eu sabia que eu não poderia estar com aquela mágoa no coração. E isso era um peso que você estava carregando, eu me condenava. Né? Olha, existia duas faltas de perdão, uma pela pessoa e outra eu não me perdoava. Eu não aceitava. Eu mesmo não aceitava da forma que eu estava. Eu sabia que aquilo poderia me distanciar de Deus. Eu sabia que Deus não se agradaria disso, de eu estar com mágoa de alguém. E com isso, eu me culpava por estar... Sabe, é como você está de mal de alguém, é como você está com inimizade com alguém, é como você está com raiva de alguém. E isso não agrada a Deus. Sim. E nós, como filhas de Deus, nós temos que perdoar, só que eu não conseguia perdoar. Né? E isso eu me sentia muito culpada. Eu falava, nossa, agora eu estou distante de Deus. Entendi. Mas esse Deus é tão bom que Ele falou, não, filha, perdoa. E você precisou ir na pessoa, então? Isso. Né? Aí eu fui até a pessoa e falei assim, olha, eu não quero ouvir mais nenhuma história, nem do passado, nem do presente, nem o porquê, o que aconteceu, não o que eu falei, que deixou de falar, o que aconteceu. Eu não quero saber. Eu quero somente te perdoar. E aquilo foi tão sincero. Que lindo. Elisângela, era uma questão de vida ou morte também, né? Sim, verdade. Eu falava assim, eu preciso te perdoar. Eu te perdoo. Ou a partir de hoje, coloco uma pedra em cima desse assunto. E não quero mais olhar o passado. Não quero mais. Quero simplesmente te perdoar e te amar. Que lindo. E aí foi aonde que eu procurei esse novo médico, um médico, porque a primeira médica queria amputar as duas mamas, queria fazer uma cirurgia muito profunda, violenta mesmo, né? E eu dizia, e foi aonde que depois que eu pedi perdão para essa pessoa, eu fui orar a Deus, eu fui pedir perdão a Deus.
da forma que eu estava, né? E que naquele momento, quando eu pedi perdão a Deus, eu senti que Ele havia me perdoado. De eu estar daquela Veio forma. A paz. Veio a paz, porque Elisângela foi tão tremendo, porque eu carregava uma culpa tão grande pela minha falta de perdão, que quando eu pedi perdão para a pessoa e pedi perdão a Deus, eu me senti tão livre, tão feliz, tão renovada, tão transformada, tão feliz, que a cura da minha alma foi maior que a cura do meu câncer. Ai, que lindo! O câncer perto da ferida do meu coração. Sim. Se tornou pequeno. Porque eu estava com câncer. Primeiro por causa da ferida do meu coração. Sim. Quando eu perdoei a pessoa e senti o perdão de Deus, agora era só cuidar do câncer. Foi onde que eu fui para outro médico e ele fez a cirurgia, sim, tirou a mama esquerda, onde depois eu também reconstruí, foi reconstruída também. Nossa, uma médica queria tirar as duas. Fazer o maior malabarismo em você. Tudo na direção de Deus, né? Sim. Aí eu troquei de médico, ele tirou só uma mama e fez a reconstrução, né? E no dia da cirurgia ele falou assim: Luiz, eu tenho uma boa notícia para te dar. Primeiro eu quero dizer que o teu tumor ele está localizado e nós já tiramos, né? E agora nós vamos pegar todo esse material que foi retirado, nós vamos fazer um congelamento, vai para São Paulo, ali vai ser feito 3 exames para saber quanto tempo de quimioterapia você vai precisar, quanto tempo de radioterapia, enfim, o tratamento que você vai precisar após essa cirurgia. E a hora que voltou, os exames voltaram de São Paulo, eu fui para um oncologista e ele jogou na tela do computador e ele disse assim, falou assim: Luiz, olha aqui, se o teu primeiro exame tivesse dado positivo, você teria que fazer tantas quimioterapia. Se o segundo tivesse dado positivo, você teria que fazer radioterapia, quimioterapia. E se o terceiro tivesse dado positivo, você teria que fazer tantas sessões de quimioterapia. Mas olha aqui que interessante o teu exame. Você está completamente curada. Uau! Você lindo. não precisa fazer a quimioterapia. Glória a Deus, você não tem mais nada, foi retirado. E você não vai precisar fazer. Ele ainda brincou comigo: olha, é mais fácil você morrer atropelado, Deus do livro, também não quero, do que de câncer. Você está completamente curada. Ele falou assim: pode brindar, você nasceu de novo. Uau! Né? Então, esse é o nosso Deus, que vale a pena nós entregarmos. E ele cumpriu a promessa, né? Daquele dia que ele diz: entrega a tua vida a mim, confia em mim e tudo eu farei. Então, seja Deus, os pequenos problemas até o maior, ele restaurou, né? E hoje o relacionamento com essa pessoa, Deus falava ao meu coração, vai voltar tão ao normal, muito melhor do que antes era. Que lindo! E glória realmente voltou, né? Ai, então lindo. Não existe mais. Lembramos, sim, de tudo que aconteceu, mas mágoas jamais, nem no pensamento. Deus cicatrizou a ferida. Totalmente, Ai, né? Que lindo! Então devemos entregar nossa vida e confiar em todos os momentos da nossa vida, confiar, declarar diante de um problema. Você primeiro coloca ele e diz para Deus: Deus, eu confio em Ti. Amém. Que lindo. Então, Elisângela, nessa noite, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, não sei se é uma, se é 2. Ou se vão é 5, continuar se é 10, assistindo, né, no decorrer dos anos. Né? Para essas pessoas, eu gostaria de fazer uma oração. Posso? Amém, claro. Né? Se você que está nos ouvindo e ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância.
O inimigo das nossas vidas quis destruir a vida do meu pai, quis destruir a minha vida, mas Jesus nos alcançou. E Ele está pronto para alcançar a sua vida também, não só a sua, mas como de toda a sua família. Ele é o Deus em pessoa. Esse Jesus Cristo é o Deus de amor, que Ele diz: entrega a tua vida a mim, confia em mim e o mais eu farei. Então, eu gostaria agora que, onde você estiver, seja qual o problema, eu quero te dizer que não há impossível para Deus. Não importa o tamanho do seu problema, não importa. Por mais que você pense que não há uma solução, que não há condições, uma palavra eu quero te deixar: confia. Confia nesse Deus através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não existe outra verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Amém. Pai Santo, neste momento, que essas pessoas que nos assistem agora, eu não conheço nenhuma delas, não conheço o interior, não conheço o coração delas, mas só o Senhor conhece, Pai. Pai Santo, neste momento, essa pessoa que nos assiste, que o Senhor possa estar indo de encontro agora, nesses corações, talvez feridos, talvez com familiares para ser perdoados, vidas para serem transformadas dessas famílias. Eu te peço, Deus, vai ao encontro. Vai ao encontro, entre agora, meu Pai, nesta casa, entre agora no coração desta pessoa. Traga, meu Pai, o teu amor à existência, ao coração, à vida destas pessoas, meu Pai. Abençoe essa casa, abençoe este lar, trazendo cura da alma, trazendo cura de vida, trazendo transformação, abençoando os seus filhos, meu Pai, os seus familiares, abençoando esta casa, Deus. Em nome de Jesus, vai ao encontro agora. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, assim como um dia o Senhor entrou na minha vida, o Senhor entrou na minha casa, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou os meus filhos, o meu casamento. Pai, vai de encontro a essas vidas, que elas possam neste dia confiar, entregar a sua vida, meu Pai, a Ti. Por isso, repita comigo esta oração: Pai Santo, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Entra agora na minha vida. Eu entrego com a minha boca e com o meu coração. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, Elô. Louva a Deus pela sua vida, por esse testemunho. Olha só o que Deus faz, né? Com a nossa dor, com a nossa cicatriz. Na verdade, ela se torna remédio. Sim. Né? Nossa. Para as pessoas. Hoje você foi canal de Deus. Né? Nós vamos, e através de cada experiência, nós vamos confiando mais em Deus. É verdade. Cada dia mais em Deus. Sim. Cada dia nós vamos confiando. Tudo. Sim. Tudo. Cada experiência é uma oportunidade da gente se aprofundar mais no próprio Deus. Conhecê-lo muito mais, né? Amém. Sabe que o Senhor tocou meu coração com uma canção e o nome dela é Cicatriz. A letra dela é tão forte e eu queria muito abençoar o seu coração com essa letra, com essa canção, que diz assim, ó: Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse
paz. Foi quando meu Jesus entrou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Que linda música. Uma nova história colocou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Hoje você tem mais de 1000 motivos para adorar a Deus. E todos os dias, se você olhar para a sua história, você agradeça ao Senhor, porque em cada momento Ele está conosco. Ele está. Mas Ele espera que a gente se achegue a Ele. Nós precisamos dar esse primeiro passo. Ele sempre vai estar de braços abertos, mas Ele quer ver, né, se nós realmente queremos. Olha como Ele é educado, né? Nosso Jesus é um gentleman, gente. Amém. Né? O Espírito Santo, Ele está ali sempre batendo a porta do nosso coração. Mas nós temos que abrir, nós temos que perguntar para Ele: Senhor, qual o propósito, né, de tudo que está acontecendo? Ele tem um lindo propósito. Talvez você esteja passando por algo e que você fala assim: qual é a saída disso, Senhor? Eu não quero errar o alvo, eu não quero errar no caminho, mas o que eu devo fazer? Ele dá a direção, gente. Às vezes tem momentos em que a gente precisa fazer algo além. Não apenas orar, mas usar outras armas espirituais. Talvez você precise iniciar um jejum, um propósito você com Deus. Talvez Ele vai pedir para você estar mais ali estudando a palavra. Talvez Ele vai pedir para você também pedir ajuda para mais intercessores. Eu não sei o nível de batalha espiritual que você está enfrentando, mas existem coisas em que a gente precisa tomar uma posição, né, com mais armas espirituais. E o Senhor sempre vai nos dar a direção, o livramento, o escape e vai curar todas as nossas feridas. Não é? Amém. Glória a Deus. Elô, muito obrigada. Edificou tanto a nossa vida, a nossa alma. Viu, Elô? Eu que agradeço a Deus, né? Pela oportunidade da gente estar contando é Ele que abre as portas, né? É Ele que faz. A gente não sabe onde esse testemunho vai chegar, mas eu tenho certeza que vai chegar nos corações que precisam ouvir a sua história. Amém. Né? Assim seja. E aprender com ela. Né? Assim seja. Bom, amém. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, obrigada por estar conosco até aqui. Que você possa continuar buscando a face de Deus, buscando nele, né? Toda a cura, tudo que você precisa está nele. Amém? Deus te abençoe e até semana que vem, com muitas novidades. Fique ligadinho, se inscreva no canal, assine o sininho. E você vai receber sempre, toda semana, um depoimento incrível para edificar a sua e a minha vida. E podermos transformar a nossa história com Jesus sempre. Um abraço.